redução nas vendas e, consequência, perda de postos de trabalho. Deputados cobram medidas que tirem o Amazonas do saldo negativo. Projeto de lei do presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, prevê punição para as empresas que dificultarem o cancelamento de contratos via telefone. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver o Amazonas ocupa a 7ª posição no ranking das maiores taxas de crescimento de homicídio. E mais, o PSB realiza palestra aqui na sede da Assembleia para discutir a questão do Rio Negro no Brasil. O programa Bom Dia desta segunda-feira, hoje 18 de maio de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O comércio varejista teve queda de quase 1% no primeiro trimestre deste ano, que já é considerado o pior desde 2003. Na Assembleia Legislativa, os deputados associaram a retração à atual crise econômica que o país enfrenta. O deputado Adjunto Afonso lembrou que o governo do Amazonas também registrou baixa na arrecadação do estado, consequência do desaquecimento do comércio local. Com o desaquecimento do mercado de trabalho e a redução do poder de compra das pessoas, as vendas do comércio varejista do país recuaram 0,8% no primeiro trimestre de 2015. A redução nas vendas já é considerada o pior resultado registrado para um trimestre desde 2003, quando o país ainda sentia os efeitos do início do governo Lula. Na Assembleia Legislativa, o deputado pelo PSB e economista Serafim Corrêa afirmou que a crise econômica que o país enfrenta é o principal motivo para a retração. O parlamentar afirmou ainda que é necessário, primeiro, um ajuste nas contas do Executivo Federal para depois alavancar a economia do país. O Brasil precisa fazer o dever de casa, precisa fazer o seu ajuste, superar essa fase para voltar a crescer. E na hora que voltar a crescer, voltarão os empregos, voltará o aumento dos impostos e, portanto, o governo terá mais recursos para fazer outros investimentos. O deputado Adjunto Afonso lembrou das propostas de ajuste fiscal que o governo Dilma apresentou e está em tramitação no Congresso Nacional. Para o parlamentar, o comércio já começou a sentir o impacto das alterações de alíquotas de impostos, como é o caso do PIS e COFINS, realizados no início deste ano. Adjunto citou também que a queda nas vendas do comércio afetou diretamente o Amazonas, que, por conseguinte, reduziu a arrecadação. A receita do Estado aqui mesmo no Amazonas tem caído, né? O governador tem se preocupado com isso, fazendo alguns ajustes, porque você tem uma previsão de arrecadação. E o comércio, a indústria arrecada bem, mas o comércio, além de gerar muito emprego, também gera uma receita muito boa de ICMS. E se cai a venda do comércio e cai a venda da indústria, esse reflexo é imediato na economia do Estado. Adjunto também criticou o governo Dilma e disse que atualmente o Executivo Federal tem trabalhado apenas para tapar buracos. Porque o governo só sabe tapar buraco do rombos que surge no seu caixa, justamente cobrando mais das pessoas, mais impostos. Eu acho que isso aí é preocupante. A pesquisa sobre a redução nas vendas do comércio varejista foi registrada pelo IBGE. Os dados apontam que a queda foi puxada pela atividade de supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e o cigarro. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, apresentou um projeto de lei que prevê punição para as empresas que dificultarem o cancelamento de contratos por telefone. O projeto de lei nasceu da identificação da dificuldade encontrada pelos consumidores em cancelar um serviço. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado do PSD Josué Neto, autor da proposta, o PL prevê a punição às operadoras que dificultarem o cancelamento via telefone.
De acordo com o texto da matéria, o atendimento deve ser rápido, caso seja por telefonista. E se for por atendimento eletrônico ou gravação, a opção de cancelamento deve ser a primeira a ser apresentada para o cliente. No projeto também fica limitado a 3 o número máximo para o consumidor tentar cancelar o serviço. Em caso de descumprimento dessas regras por parte das empresas, a proposta define multas no valor de 1 a 10 salários mínimos. Em 10 anos, o número de mortes por arma de fogo no Amazonas quase triplicou. O estado ocupa a 7ª posição no ranking das maiores taxas de crescimento de homicídio. Os dados são do mapa da violência. Na Assembleia, o deputado Serafim Correia defende um pacto pela vida para diminuir os índices no estado. Em todo o Amazonas foi registrado um crescimento de 298,8% no número de mortes por armas de fogo. O levantamento divulgado pela Unesco compreende o período de 2002 a 2012. Os dados apontam que a taxa de morte está acima da média nacional. São 24,2 mortes para cada 100 mil habitantes. Em 2012, foram contabilizadas 1.502 mortes por armas de fogo, ou seja, 4 por dia. O Amazonas está em 7º lugar entre os estados com maiores taxas de crescimento de homicídio. Já entre as capitais, Manaus ocupa a 11ª posição. Em uma década, foram 36,7 mortes para cada 100 mil habitantes. Para o deputado pelo PSB Serafim Correia, o consumo de drogas contribuiu para esse crescimento. O parlamentar defende um pacto pela vida para diminuir o número de homicídios no estado. Se você verificar, a maioria dos crimes que liquidam a vida das pessoas está direto ou indiretamente ligado ao tráfico de drogas. Portanto, o maior provocador do aumento desses índices é o aumento do tráfico de drogas. Se nós conseguirmos conter lá na fronteira, o avanço será significativo. Para Serafim Correia, o governo federal precisa reforçar a segurança nas fronteiras do Amazonas e, dessa forma, combater o narcotráfico. E veja a seguir, Adjunto Afonso participa de homenagem aos 80 anos de existência do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas. Não saia daí, voltamos já. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito educacional, cultural e correlatos, há a Comissão de Educação, Cultura e Assuntos Indígenas, que possui as seguintes atribuições: política educacional e análise das condições de funcionalidades do sistema a ela inerente. Política cultural, envolvendo a preservação e o desenvolvimento do patrimônio histórico material e imaterial. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões, além de poder entrar em contato no campo. Fale com a comissão. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O Partido Socialista Brasileiro, PSB,
por meio da Fundação João Mangabeira, realizou uma palestra na sede da Aleam para discutir a questão do negro no Brasil. Esta semana marcou os 127 anos do fim da escravidão no país. É declarada desde a data desta lei extinta a escravidão no Brasil. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, representando o fim definitivo do regime escravocrata brasileiro. A data histórica é lembrada até os dias atuais, porém, o fim da escravidão não representou uma libertação social do negro, que continua a ser segregado. Para discutir a evolução histórica do tema, o PSB reuniu especialistas, historiadores e lideranças negras em uma série de palestras. Para os presentes, é importante que o negro seja finalmente reconhecida pela sociedade brasileira. Os escravos foram trazidos na diáspora africana pelo tráfico negreiro e por muito tempo, por um longo tempo da história, sustentaram a economia do Império Português, do Império Brasileiro. E mesmo com a abolição, esses indivíduos continuaram invisíveis do ponto de vista histórico para as análises sobre a sociedade brasileira. Então hoje o que a gente procura fazer é resgatar essas histórias que por muito tempo foram apagadas das análises, dos textos e tentar um pouco entender, marcar a importância desses personagens na construção do Estado Nacional. O evento faz parte de um ciclo de palestras promovido pela Fundação João Mangabeira e tem como objetivo preparar a militância do PSB para o debate de temas importantes. Até novembro, serão realizados outros debates sobre diversos temas, como maioridade penal, terceirização e a questão da mulher na sociedade. O deputado Adjuto Afonso participou de homenagem em comemoração aos 80 anos de existência do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no estado do Amazonas, o Sindarma. O parlamentar destacou a importância da navegação no estado do Amazonas. O presidente do Sindarma destacou as conquistas alcançadas ao longo dos 80 anos, como a redução do risco de acidentes ambientais, a modernização de embarcações e a qualificação de trabalhadores. Temos aí 5 segmentos que se desenvolve, o transporte de passageiro, que para nós é o mais importante, porque é o ir e vir das pessoas do interior, das mercadorias que suprem o comércio do interior, então esse para nós é o mais importante. E hoje a gente está aqui para celebrar um momento histórico, 80 anos de vida do Sindarma, do tempo que ele foi criado lá em 35. Para nós é uma satisfação muito grande. Então hoje a gente reúne a sociedade para que a sociedade possa ver um pouco do trabalho que nós temos em prol da navegação do Amazonas. O deputado Adjuto Afonso, que participou das homenagens aos pioneiros da navegação no estado, destacou a importância de investimentos no setor. Precisamos mais hidrovias para o Amazonas, temos a maior bacia hidrográfica do mundo, de forma que eu acho que o sindicato forte, o sindicato prestigiado, faz com que o poder público se volte para essa classe tão importante. Talvez nós não sabemos o alcance da importância desse sindicato. E o que hoje temos de pessoas empregadas no ramo de navegação é muito grande. Eu não diria que é a metade do distrito industrial, mas eu acho que chega próximo disso aí. Ao todo, o Amazonas possui 16 rios, sendo o Negro e o Rio Amazonas os maiores, tanto em volume como em extensão. O assunto unidades de conservação, o Amazonas repercutiu no Senado Federal de forma negativa. E no Amazonas, o deputado Sinésio Campos defende o projeto do Ministério que coordena a pasta. O debate sobre a proposta de tornar 85% do município de Apuí em área de preservação ambiental foi levantado inicialmente em uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Platini Soares, do Partido Verde, com representantes do município e do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio.
Após a audiência, o debate prosseguiu no Congresso Nacional e o projeto é visto de forma negativa no que tange o tamanho da área a ser preservada. O prefeito de Apuí e uma comitiva foram a Brasília pedir apoio ao senador Omar Aziz para que o projeto seja revisto de forma a não prejudicar a atividade econômica dos moradores do município. No Parlamento Estadual, o deputado Sinésio Campos, do PT, partido do governo, entende a necessidade dos moradores e também apela ao Ministério do Meio Ambiente. Não somos contra o reserva, a criação de reserva, mas não dos modos que tem por parte do governo do Estado, tem por parte dos sindicatos, das pessoas que vivem. Imagina praticamente uma cidade virar reserva extrativista. São pessoas que estão em Brasília, no ar-condicionado, distante da nossa realidade, querer ensinar como devemos preservar a Amazônia. A Amazônia nós sabemos, aqueles que moram no sul, que acabaram com as suas populações tradicionais, que acabaram com o seu ecossistema, a sua biodiversidade, não são eles que são as melhores autoridades para falar em nome da questão do meio ambiente. Então, eu entendo que criar reservas extrativistas, o Amazonas sabe muito bem. Tem mais de 40 reservas extrativistas do Amazonas. A arrecadação do município de Apuí pode ser prejudicada, assim como os planos de manejo sustentáveis. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima segunda-feira para você e fique agora com a nossa programação. Até amanhã. Tchau, tchau.